Bom dia a todos os irmãos, que o Senhor possa nos abençoar nessa oportunidade que Ele nos concede de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Aqueles também que estão em seus lares, que estão nos acompanhando em seus lares, que o Senhor também possa estar falando aos corações em mais essa oportunidade que Ele nos tem concedido, né? Agradecemos ao Senhor por nos dar esse privilégio de termos esse livre acesso, de podermos estudar a palavra do Senhor, nos alimentarmos dela em comunhão, né, na presença dos irmãos aqui. Eu não podia deixar passar em branco hoje. Vou fazer assim um comentário sobre a nossa revista. A nossa revista, ela está completando 100 anos, irmãos. 100 anos que os irmãos idealizadores, né, que se propuseram a organizar a escola dominical lá em São Carlos, eles idealizaram essa revista. Nós vamos estar falando aqui a respeito desse histórico. É um pequeno histórico que eles colocaram, inclusive colocou no nosso grupo da Casa de Oração. Nunca teremos um diploma, mas a festa de formatura será eterna. Por iniciativa do Senhor, eu não sei se eu vou estar lendo de forma correta, Edward Percy Ellis, de 1879 a 1963, que ele faleceu. Organizou-se a escola dominical com os trabalhos com a mocidade na igreja Rua São Carlos, onde era membro, e a publicação das lições para a escola dominical, cujas revistas são publicadas e usadas até nos dias de hoje por diversas igrejas locais. As lições, começadas em 1924, forneciam a princípio apenas o título da lição, o texto para estudo e o texto áureo, né? A forma que começou, né? Então tinha o título, tinha o texto para o estudo e o texto áureo. Tinham apenas 4 páginas e a tiragem no início era de 500 exemplares. Em 1927, passaram a ter um pequeno comentário. No último trimestre de 1929 em diante, passaram a trazer também um comentário para o primário, né, para as crianças, né? Por alguns anos, os editores seguiram um formato utilizado pela International Uniform Lessons, como é o caso das lições do ano de 1931, cujas notas de comentários tiveram as valiosas contribuições dos irmãos Percy Ellis para os adultos, W. John Goldsmith para a classe intermediária e do professor Gerson Antunes para o primário. Ao longo desses 100 anos, a serviço das igrejas e dos crentes estudiosos, vários irmãos foram usados por Deus para a construção das lições, através de seus preciosos comentários. O objetivo dos que publicam estas lições é dar algum subsídio e orientação para os que estudam a Bíblia em casa de escola dominical. É apenas um pequeno auxílio para os que têm pouco conhecimento da Bíblia, pois são notas elementares, visando o crescimento deles. Só o Senhor poderá mensurar quantos alunos e alunas, adultos, jovens e crianças cresceram no conhecimento das Escrituras através das lições para a escola dominical. É uma bênção de Deus podermos ter esta eficiente contribuição para o estudo da sã doutrina. Louvamos ao Senhor pela vida de irmãos e irmãs que se dedicaram e ainda se dedicam para que esta obra de fé permaneça para o auxílio das igrejas. Agradecemos imensamente aos comentaristas, revisores de originais e de provas tipográficas, correspondentes, tesoureiros e etc. Serviços que exigem muito tempo e esforços dos que o fazem como oferta ao Senhor. Irmão Sinésio Barreto, março de 2024. Então, estamos gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm se dedicado, né, em estar contribuindo com a obra do Senhor através da revista. E essa revista tem sido um auxílio para nós, porque nos direciona, nos dá o tema
para você fazer as leituras diárias. Isso é muito importante, a gente já tem um tema definido para estudo, né? É lógico que 100% nós não somos, e os irmãos também não são, né? Pode haver alguns comentários que nós não estejamos de acordo, mas nós devemos agradecer a Deus pela iniciativa deles, né? Também pela dedicação deles no decorrer desses anos, e é somente pela misericórdia de Deus que persiste tanto tempo, né? Pela misericórdia, pela graça de Deus. Então nós devemos orar pelos irmãos, contribuir também com os irmãos que preparam essas lições para nós, que nos ajudam bastante, nos ajudam muito. O tema então de hoje, o nosso irmão Guilherme já fez a leitura. Deus derrota o pecado e a morte. Nós já lemos em Mateus capítulo 28, dos versículos de 1 a 10, quando fala a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no domingo de Páscoa, né? Falando a respeito, o Senhor Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós, o nosso Cordeiro Pascual, o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro significado da Páscoa para nós, né? Ele foi sacrificado ali, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, nós vamos estar lendo em 1 Coríntios, nós vamos ver que seria vã a nossa pregação, vã a nossa fé. Mas o Senhor ressuscitou. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Então é o primeiro dia da semana, para não restar dúvidas, para não ter nenhumas dúvidas, né? Nós lemos aqui que se houver alguma dúvida a respeito do dia exato da ressurreição, vou pedir o Lucas para estar colocando Marcos capítulo 16, o versículo 9. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. É isso aí. Então ele ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Nós temos que entender aqui que os judeus, eles contavam o dia deles terminava às 6 horas da tarde. Aí já começava, às 6 horas da manhã, começava o outro dia. Então, no primeiro dia da semana, logo de manhã cedinha, de madrugadinha, começava o dia. E o Senhor ressuscitou nesse primeiro dia. No fim do sábado, quer dizer, no fim do sábado, no último dia da semana já estava terminando, iniciando o primeiro dia da semana. Quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram ver o sepulcro. O amor que elas tinham pelo Senhor era tão grande. Em Marcos aqui também, vou estar voltando lá em Marcos, ele descreve com mais alguns detalhes aqui, qual o motivo delas terem ido ao sepulcro. Passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E elas estavam preocupadas, porque havia ali uma grande pedra colocada sobre aquele sepulcro. Uma pedra enorme. E aquela pedra estava selada. E guardas vigiavam o sepulcro, né? Guardas vigiavam o sepulcro. E por que motivo aqueles guardas estavam vigiando? Bem, os fariseus, né? Os sacerdotes, os fariseus, chegam diante de Pilatos e falam: olha, coloca aí uma guarda aí para poder guardar o corpo dele, porque os seus discípulos, ou o melhor, nós o ouvimos dizer que ele iria voltar. Ele falava que ele iria ressuscitar. Olha só como as pessoas que não criam no Senhor já sabiam que ele havia dito isso.
E os seus discípulos não estavam tão atentos a isso. Isso é ensino para a gente também, né? Os seus discípulos não estavam atentos para isso. Mas aquelas pessoas que não criam no Senhor e que fizeram de tudo para matá-lo, tinham isso em suas mentes. Dizendo que, olha, coloca lá, porque senão os seus discípulos podem vir aqui e roubar o seu corpo. Tirar o seu corpo aqui desse sepulcro. Falaram para ele, então, olha, a guarda está na mão de vocês. Pilatos falou, olha, a guarda está na mão de vocês. Pode levar a guarda para lá. Levem a guarda. Deixa a guarda lá, que vai ficar tomando conta. Então, quer dizer, os discípulos do Senhor, o que eles deviam fazer? Deviam estar atentos ali. Quem sabe eles estar vigiando ali em frente àquele sepulcro, aguardando a ressurreição do Senhor. Mas é muito fácil a gente falar e criticar os discípulos, né, irmãos? Porque se nós estivéssemos ali também, talvez nós fizéssemos pior, né? Como nós somos céticos e não cremos, né, naquilo que o Senhor havia falado e o que o Senhor fala para nós, né? Como nós custamos acreditar, como Tomé e os discípulos também. E os discípulos também, a dificuldade para acreditar. Se nós formos recorrer na palavra de Deus, nós vamos ver aqui que no Velho Testamento houve casos que o Senhor concedeu aos seus servos o poder de ressuscitar pessoas. Ressuscitar pessoas. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante, nós vamos ver que Elias, ele ressuscitou. Ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. E está aqui registrado. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Pode passar. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Isso aqui é coisa sobrenatural aos nossos olhos.
como uma cura de uma enfermidade incurável aos nossos olhos, que diante da medicina não tem cura. São coisas sobrenaturais que o Senhor realizou no passado. Depois nós vemos também Eliseu também ressuscitando, né, o filho da sunamita, né, que também estava cuidando dele, e ela não tinha filhos. E Eliseu fala com o Senhor e pede para que o Senhor lhe dê um filho, e ela concebe, tem um filho, né? E essa mulher era rica, né? E chega um determinado ponto em que o seu filho adoece, né? Ele estava no campo com o seu pai, com os segadores, e ele fala: ai, ai, minha cabeça. Ele estava com uma enfermidade. O seu pai fala: leve-o para a sua mãe. Os seus funcionários, né, seus empregados, levaram para sua mãe e ele falece. E Eliseu vai ali também, ressuscita aquele menino. Mas a gente pode entender o seguinte, como foi o caso de Lázaro também, que o Senhor ressuscitou Lázaro, e muitos outros que tiveram também sido ressuscitados. Eles voltaram com o seu corpo normal, o seu corpo natural. Não ressuscitaram com um corpo glorioso. Então eles ressuscitaram, mas continuaram com esse corpo mortal, pecaminoso, que tem que ir à sepultura e tem que pagar o preço do pecado. Então o Senhor, pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelos seus propósitos, Ele atua nas nossas vidas conforme Ele quer, através da sua soberania, o seu poder. Ele usa as pessoas e faz algo sobrenatural, se for da vontade dele, para um propósito específico. E foi o que aconteceu no passado. Havia propósitos de Deus para que isso acontecesse. Porque o Senhor não dá o poder para as pessoas sair exibindo aí, que nós vamos ter nessa semana, né? Aí eles determinam um dia para curas, para outros fins, outras finalidades, né? Nós vemos as pessoas determinando dias específicos para realizarem curas e outras coisas mais, né? Em nossos dias. E o propósito de Deus não é isso para a gente. O propósito do Senhor não é isso. É muito maior do que essas pequenas coisas. Está em nossas mentes. Então, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas elas foram levando aromas, especiarias para ungí-lo. Para ungí-lo, conforme nós lemos em Marcos capítulo 16. E diziam umas às outras: mas quem vai revolver essa pedra da porta? E elas chegam lá, elas se admiram. Porque houve um grande terremoto e a pedra havia sido revolvida. E por que houve aquele grande terremoto? Porque o anjo do Senhor descera. O anjo do Senhor descera e revolver aquela pedra, tirou aquela pedra do sepulcro, revolveu a pedra, e ele ficou sentado sobre aquela pedra. Agora nós imaginamos aqui como aqueles guardas se sentiram, né? Como eles ficaram assombrados, atemorizados. Ver aquela visão celestial é para ficar assombrado mesmo, é como se estivesse vendo um fantasma na sua frente, né? Eles ficaram totalmente em choque, estado de choque verdadeiramente. Nós deparamos com casos, né, com situações em que as pessoas, devido à situação, às circunstâncias serem extremas, ficam em estado de choque. Ficam como mortas, paralisadas, porque o medo, o assombro toma conta, paralisa. E eles ficaram daquela forma, como se em estado de choque, como mortos, aqueles guardas.
Então o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e ele se senta sobre aquela pedra, né? Então esses acontecimentos mostram aqui como o Senhor agiu para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Talvez eles nunca tinham visto vestes tão brancas, né? Tão brancas. E eles ficam ali atônitos, parados ali, né? Então, que aspecto maravilhoso, né? Que aspecto maravilhoso daquele enviado de Deus. Irmãos, para nós, tirando para nós, para nossa experiência própria, qual deve ser o aspecto daquele que anuncia as boas novas de salvação? Né? Fazendo só uma comparação aqui e trazendo para a gente, né? Qual deve ser o nosso aspecto para anunciar as boas novas de salvação para as pessoas? Né? Qual deve ser o nosso testemunho? Né? A nossa alegria estampada em nossos rostos para anunciar que o Senhor Jesus não ficou no sepulcro, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E como nós vemos aqui, nós vamos estar falando mais à frente, ele foi visto por mais de 500 irmãos, né? Mas de fato, Cristo ressuscitou, né? Portanto, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ele é as primícias dos que dormem. Ele é as primícias daqueles que morreram em Cristo e que aguardam a sua vinda. Nós que aguardamos a sua vinda. O Senhor é o melhor. Ele é o primeiro. Ele é as primícias, né? E ele ressuscitou com um corpo glorioso. E quando nós ressuscitarmos também, ou formos transformados, aqueles que estiverem vivos vão ser transformados conforme o corpo glorioso de Cristo. Aonde o pecado vai ser vencido, ou já está vencido. Aonde o pecado já foi derrotado e a morte também. Né? Então, qual deve ser o nosso aspecto? Por isso que brilha, né? Exatamente. É o nosso aspecto. Deve ser o nosso aspecto. As pessoas devem ver em nós pequenos cristos, né? Como os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Então nós também devemos transmitir o nosso aspecto para as pessoas, deve ser também assim, de cristãos verdadeiros que transmitem a palavra de Deus, né? Esse deve ser o nosso aspecto para as pessoas, transmitindo as boas novas de salvação, tendo esse interesse em nossas vidas. Os irmãos têm toda a liberdade de participar, tá? Eu esqueci de falar aqui no início. Todos têm a liberdade de participar, de fazer os seus comentários. E estamos estudando juntos aqui, nós estamos aprendendo juntos, irmãos. Então, que aspecto maravilhoso daquele enviado de Deus. Então, ele tinha uma mensagem a transmitir. Qual é a mensagem que a gente tem para transmitir para o mundo? Qual a mensagem que nós temos para transmitir para o mundo? Não é isso? A mensagem da salvação. A mensagem que nós fomos libertos da pena do pecado, do poder do pecado, e nós vamos ser libertos da presença do pecado também, né, irmandade? Quando, por enquanto, nós estamos na presença dele, né? Nós temos que conviver, porque quando nós cremos no Senhor, há uma batalha, porque a velha natureza, a natureza pecaminosa, ainda está conosco. Nós temos a nova natureza, a natureza do Senhor. Mas a velha natureza ainda está conosco. Então, nós somos libertos da pena do pecado, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos libertos do poder do pecado e não vamos ser libertos da presença do pecado. Então, o nosso aspecto deve ser este. Nós temos uma mensagem a transmitir. Nós devemos transmitir essa mensagem, primeiramente com as nossas vidas, em obediência ao Senhor, procurando agradar ao Senhor
vivendo para lhe agradar e mostrando amor pelas almas perdidas, pelas pessoas que ainda não reconheceram que são pecadores e que carecem da glória de Deus, né? Então nós devemos estar atentos à palavra de Deus e obedientes à sua palavra. Então, para aqueles guardas, essas não eram boas novas, né? Essa visita do anjo do Senhor e a mensagem para os guardas não foi boas novas, né? Então, o temor que eles tiveram deixou eles paralisados, né? Eles ficaram paralisados. E os guardas, com medo dele, versículo 4, ficaram muito assombrados e como mortos. Como mortos. Aí as mulheres chegaram, viram aquela cena, né? Maria Madalena e a outra Maria chegaram, viram aquela cena, viram aqueles guardas ali parados, atônitos ali, assombrados. A gente não consegue imaginar a forma que eles estavam, mas estavam sem palavras, tinham fugido até os seus sentidos, né? Então eles estavam ali e elas viram aquela cena. Então elas também ficaram perplexas, né? Mas o anjo, versículo 5, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo. Então o anjo tem uma mensagem para elas. Não tenhais medo. Não precisa ficar atemorizado. Pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Então, para quem confia no Senhor, é uma mensagem excelente. É uma mensagem de vida, né? É uma mensagem excelente. Não deviam temer. Para que receios, se o Senhor está vivo? Vivo para os guardar e proteger, né? Eles que estavam atemorizados, preocupados com aquela situação, o Senhor que estava com eles, andando com eles, pregando com eles, fazendo milagres, maravilhas no meio deles, agora havia sido morto. Mas o Senhor diz para eles não desanimarem, né? Ter bom ânimo, estar na presença do Senhor, estar alegres na presença do Senhor. Então, o anjo fala para elas: olha, não tenhais medo. Eu sei que vocês buscam o Senhor que foi crucificado. Aí no versículo 6, ele declara para elas: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ressuscitou. Ele se levantou dentre os mortos, né? Ele tornou a vida. Está vivo. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. E ele tinha dito isso. Só que a mente deles parecia que não estava entendendo aquilo que o Senhor falava. Né, irmã Mariazinha? Eles não estavam... né? As pessoas, como nós já falamos aqui, estavam, parece que, mais atentas. Porque eles mandaram lá os guardas: olha, põe lá os guardas, porque ele falou que iria ressuscitar. Então, quem sabe, os seus discípulos vão vir aqui e vão roubar o seu corpo, vão tirar o seu corpo daqui. E os discípulos estavam atentos a isso, né? Isso é um alerta para nós estarmos atentos à palavra do Senhor, que diz a palavra do Senhor, né? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ressuscitou. O túmulo não podia segurá-lo. A morte não tinha domínio sobre ele. Cristo submeteu-se a ela de forma voluntária. Ele disse que ele tinha poder para a dar e tinha poder para a tornar. O Senhor Jesus disse isso. Eu tenho poder, né? Derribai. Ele falou: derribai este templo, em 3 dias eu o reedificarei. Então o Senhor não tinha medo algum da morte. Não tinha medo algum da morte.
ele tinha poder para dar a sua vida e poder para tornar a tê-la de volta. E ele o fez assim. E esse poder foi dado ao Senhor Jesus. Todo poder me é dado no céu e na terra. Todo poder o Senhor Jesus tem. E nós, irmãos, nós devemos ter a certeza, a confiança em nossos corações de que pela morte ou pela transformação, o arrebatamento do Senhor, se estivermos vivos aqui, nós teremos também os nossos corpos transformados conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando? É engraçado. Na posição deles terem a preocupação de colocar aqueles bárbaros lá, quando o Senhor Jesus saiu, eles tinham uma noção, porque eles estavam vendo os prodígios do Senhor Jesus e tinham noção que ele podia. O poder dele, né, irmã? Não. E hoje, quantas pessoas de cultura elevada parece que não quer negar o braço a torcer, mas sabe do poder de Deus. Às vezes até tem medo do futuro deles, mas não acreditam e aceitam o Senhor Jesus. Porque nós, assim, com relação à morte, nós podemos dizer aqui bem claramente, e segundo a palavra de Deus nos mostra, que o próprio Senhor falou que ele tinha o poder de dar a sua vida e ele tinha o poder de tomá-la de volta. Certo? O Senhor não tinha nenhum medo de não ressuscitar. Isso é certo. Certo, correto. Mas muitas vezes, por causa da nossa incredulidade, nós ficamos pensando várias coisas, né? Vem várias coisas na nossa mente, por isso mostra que a gente é falho e é pecador, né? Mas a gente pode, estando embasado na palavra de Deus, descansar nas promessas do Senhor, firme nas promessas do Senhor, que Ele irá nos ressuscitar. E nós vamos ter um corpo glorioso, conforme o corpo de Cristo, porque assim como Ele é, nós o veremos face a face. E vamos estar na presença dele eternamente. Eternamente. Então nós podemos estar descansados. Descansados e confiados no Senhor. Nós vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 15. Inclusive foi um dos textos dessa semana, durante o decorrer da semana que se passou, falando que o Senhor ressuscitou, conforme as Escrituras. A partir do versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, aquele texto que a gente vinha falado aqui, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Agora do 12 em diante. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos,
Aí alguns deles diziam, né? Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida. Olha aqui o contexto desse versículo que muitas vezes a gente cita ele, né? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a gente espera em Cristo, irmão, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque só vai restar essa vida. Nós estamos aqui somente de passagem, por alguns anos, alguns poucos anos, porque a nossa vida verdadeira, real, é na presença do Senhor eternamente, sem fim, com Ele. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, é o texto áureo. Mas de fato, mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Em Adão, todos morreram. Em Adão, todos morreram. Mas em Cristo, todos são vivificados. Em Cristo, todos são vivificados. A ressurreição dos mortos também veio por um homem, pelo Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. Assim a morte passou a todos nós. Por isso que todos pecaram. Então a morte passou a todos nós. E Cristo venceu a morte. Cristo, Deus, derrota o pecado e a morte através do sacrifício remidor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu o pecado. Então o Senhor derrotou. Pode falar, irmão. Sobre esse 1 Coríntios 15 aqui, sobre a ressurreição, muitas religiões orientais também têm a ideia que tudo que é tangível, carne, tudo é impuro, né? Então seria uma coisa retrógrada se a pessoa morresse se tivesse ressuscitar. Porque tudo que é tangível eles têm que é ruim, né? Até que eles se afastam, se Está contaminado, né? Então também nós temos não somente esse, né? Mas também até alguns que se dizem às vezes cristãos, ou que está no meio do cristianismo, como os testemunhos de Jeová, né? Vocês, é uma seita, né? A maioria, né? Eles não acreditam na ressurreição física, né? Se eu não me engano, acreditam apenas na ressurreição espiritual, né? E aqui Paulo ele coloca a Bíblia toda como inválida, falando se Cristo não ressuscitou, isso aqui não tem valor nenhum. Para que acreditar em Deus com a arca de Noé, abrir uma vermelha? Para que acreditar nisso? Porque se Cristo não ressuscitou, tudo que não vale de nada. É vã. A nossa pregação, a nossa fé seria vã. Porque, afinal de contas, é o que ele disse aqui. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? Se esperamos em Cristo só nessa vida aqui, o que resta é só essa vida? Esperamos só nessa vida? O que ele nos dá aqui é necessário para nós sobrevivermos aqui, né? Vivermos aqui. Mas o fim, a finalidade, é sermos transformados conforme o seu corpo glorioso. Essa é a finalidade, né? Porque
a morte, o pecado, foi derrotado. E a morte também. E ele fala aqui que o último inimigo a ser vencido é a morte. Está lá em 1 Coríntios 15, 21 a 28. 15, 21 a 28. É o último inimigo. Nós já lemos aqui, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, para arrebatar a igreja. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É o último inimigo que há de ser aniquilado, a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Agora o versículo 51 até o 58. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, porque aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor vão ser transformados. Aqueles que morreram em Cristo estão dormindo. É o que ele diz aqui. Nem todos dormiremos. Então, aqueles que morrem em Cristo é como se estivessem descansando, dormindo, esperando a vinda do Senhor para ter os seus corpos transformados. Só sobre esse dormindo também, que muitos fazem confusão. Dormir aqui é apenas um eufemismo para falar de morto. Isso. Quem morreu, o corpo dele, físico, ele está morto, ele está como se estivesse dormindo. Exatamente. Mas a alma, né, o espírito, está com o Senhor, né? E ele não está inconsciente, não, ele está consciente, sua alma está consciente, mas o seu corpo está dormindo e será ressuscitado depois para que sua alma, corpo e espírito estejam na eternidade com o Pai. Porque a alma, o corpo e o espírito, tanto para a salvação, tanto para a condenação, tem que estar os três juntos. Tanto que para a condenação também, aqueles que morrem sem Cristo, o seu corpo, o seu corpo, né, volta ao pó e o seu espírito está sofrendo. Mas no final eles têm que se juntar para todos serem lançados na condenação. E assim, então, o dormir aqui não é dormir literalmente, não é ficar inconsciente. Muitos têm esse pensamento, né, que o crente ele dorme, ele está inconsciente, né, e depois que ele vai ressuscitar e vai tornar o seu sentido, mas não. O crente ele já está no paraíso, né, assim como o ladrão na cruz, naquele mesmo dia ele já estava no paraíso com Jesus. O Senhor Jesus disse, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Muito bom. Essa fala do Guilherme... Pode falar, Guilherme, para a irmã entender. Quanto o descrente. Pode falar. O que eu disse é que nós somos tripartidos, né, assim como Deus. Nós somos partidos em alma, corpo, alma e espírito, né? Então, todos esses três, eles têm que ser ou salvos ou condenados, né? Não pode deixar um para trás. No atual tempo, quando um salvo morre, ele é separado do seu corpo. A alma e o espírito está com o Senhor, o corpo ele está adormecido, né, na terra, porque o espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó da terra, né? Mas depois nós seremos transformados e seremos ressuscitados, quem está morto. Então a salvação vai salvar esses três, né, para a eternidade, a alma, corpo e espírito, né? E também para a condenação igualmente, porque quando um descrente morre, ele tem também a sua alma e espírito separado do corpo, e a sua alma e espírito vão para o inferno provisório, chamado Hades, né, por enquanto, até ele ser lançado lá no lago do fogo. Mas aí, para ser lançado lá, ele precisa estar com o seu corpo também. Então, eles também serão ressuscitados
na segunda ressurreição, aonde juntamente também o seu corpo, alma e espírito serão lançados no lago de fogo para sofrer eternamente. Então não vai ficar nenhum pedaço nosso, porque o nosso corpo faz parte de nós também. Isso está registrado em Apocalipse também. Está registrado em Apocalipse, né? E inclusive fala, é a segunda morte, né? É a segunda morte. Essa é a segunda morte para aqueles que não creram no Senhor Jesus, né? Eles vão morrer fisicamente, conforme o Guilherme falou aqui, como todos nós, se o Senhor não vier para nos arrebatar, nós vamos morrer fisicamente, não espiritualmente. Porque se cremos em Cristo, temos o Senhor como Salvador, né? A nossa alma, nosso espírito estará com o Senhor. Estamos descansando, esperando a vinda do Senhor para que aconteça isso que o Guilherme falou aqui. Exatamente isso. Se algum irmão tiver algum comentário a falar a respeito disso, irmandade quer comentar a respeito disso? Tem alguma coisa para poder falar? Alguém quiser falar, tem a liberdade, tá? Depois da morte, o crente, o cristão no caso, ele ficou inanimado, quer dizer, sem ação, né? É porque a morte fala de cessar atividades, né? Cessa Agora atividades. tem o cristianismo, de modo geral, acredita que ele continua com as ações. Em vez dele, ele toma um poder, né, depois da morte, do cuidado, né? Cuidado das pessoas. E então acaba trazendo assim uma fragilidade no cristianismo, porque você acaba criando imagens para adoração. Entendi. Né? Muitos pensam assim, né? Então daí no caso, por exemplo, tem que fazer distinção entre anjos. Sim, exatamente. E os cristãos, aqueles que morreram em Cristo. Os anjos têm uma responsabilidade, porque tem uma função específica dada pelo Senhor. E ao passo que os cristãos, as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, ele não adquire nada além daquilo. Ele só vai adquirir, depois da morte, a salvação do seu corpo, né? Aí fica o espírito, alma e corpo salvo, né? Dessas dificuldades que já foi mencionado. Agora os anjos são espíritos ministradores, inclusive falam, enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? Hão de herdar a salvação. Então é bom que a igreja então tenha firmeza nisso, porque senão ficamos no ar. Como vai ser, né? Qual o valor que vai ter depois da eternidade? O cristão só vai para a eternidade com o poder de adoração. Exatamente. Né? Adoração a Deus. Né? Ele não vai ter função de fazer, ter ministérios. E a gente vê que, conforme diz 1 Coríntios, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Então, é coisa que aos nossos olhos, nós ainda não temos esse total discernimento, né? Mas a gente entende que vai ser infinitamente melhor e a gente não tem nem como descrever como vai ser na eternidade. Vai ser maravilhoso, né? Só também complementar o que o irmão disse, né? Desculpa aí, nós estar trabalhando, mas de acordo com esse entendimento, né, que alguns têm de intercessão de santos, pessoas que já morreram, né, estão nos céus e podem interceder por nós. Né? Isso não acontece, como o irmão lhe falou também. E vemos também na passagem de Rico e Lázaro, em Lucas, né, de Rico e Lázaro. Claro que Lázaro ali, ele não estava ainda no terceiro céu, ele estava no paraíso, né? Ali é pedido, o rico pede, né, para o pai Abraão, para que mande pessoas, né, para falar com seus parentes. E não tem essa interferência, né? Quem está salvo não vai interferir aqui, porque está ocupado em uma coisa muito melhor do que vida terrena, passageira. E não vai estar
com um pensamento, se tivesse um pensamento aqui preocupado com alguma coisa, não seria um paraíso. Não seria um lugar onde não ou haveria nenhum sofrimento, porque ia estar sofrendo, preocupado lá com... E também mortos, né? né? Quem está no céu não interfere aqui, porque eles estão ocupados com coisas melhores. E também os mortos que estão condenados, né, estão no inferno, eles também não vão interferir na vida terrena. O que pode acontecer, né, em algumas religiões que invocam espíritos mortos, é demônios que conhecem a vida daquela pessoa, pode se encarnar no cara ali e dizer que é aquela pessoa, né, seres espirituais malignos, e a pessoa ali que está consultando os mortos acreditar que aquilo é uma pessoa que já morreu. Mas na verdade é só anjos que têm a capacidade de se transformar em espíritos de luz, né? Quer dizer, se maquiando, às vezes pode se maquiar para aparecer ali num negócio de espírita, né? E isso infelizmente acontece. E muitos fazem muitas encenações também, por conhecerem a vida das pessoas, por já terem interrogado as pessoas ali. Então fazem muitas encenações, né? Interrogam as vidas das pessoas, têm conhecimento dos seus entes. Então isso pode acontecer. Nós não vemos ali qualquer diálogo com o mendigo, né? Sim, Porque ele sim. ficou pra lá. Não. O diálogo aí foi feito, no caso aí Abraão, sobre Deus, né? Mostrando, né, as coisas Para aquele rico só. para ele. Não houve diálogo nenhum, Lázaro. palavras nenhuma daquele que estava lá, né? Ele só estava explicando o que estava acontecendo. Não adiantava o indivíduo pensar nesse tipo de religião. Sim. Então, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, é como nós falamos aqui, aquelas pessoas que ressuscitaram lá no passado, que Deus deu o poder de Elias, Eliseu de ressuscitar, eles voltaram com seus corpos corruptíveis, normalmente. Como Lázaro também, depois que o Senhor ressuscitou Lázaro, ele voltou com seu corpo mortal corruptível, né? Se revista de quê? Da incorruptibilidade. E isto que é mortal, se revista da imortalidade. Aí sim, um corpo glorioso, imortal. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Sabe o que o aguilhão da morte é o pecado, né? Ele fala aqui, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos a vitória sobre o pecado e sobre a morte graças ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, o aguilhão da morte é o pecado. É como se fosse uma lança com a ponta bem fininha, te espetando ali, sabe? É o pecado nas nossas vidas. É o aguilhão da morte. Ele tá te espetando ali e fala, ó, você vai morrer, você é pecador. Você é pecador, é o aguilhão da morte ali, é o pecado. A morte falando ali, ó, você é meu, você vai morrer, você é pecador. É o aguilhão da morte. Esse aguilhão também poderia ser como se fosse um anzol, né, que trava, né? Algo que tem uma escama para travar, né? É só que parece que a definição de aguilhão é uma lança com uma ponta mesmo. Eu procurei ver, é uma ponta, é tipo uma lança ali, espetando. Pessoas que mexem com boi, Exatamente. eles têm chamado carruchão. Isso, é isso aí. Quando ele dá uma espetadazinha no boi, não vai nada. Exatamente. E o aguilhão da morte é o pecado. É o pecado. A morte está falando ali, ó.
eu vou te pegar. Você vai cair na minha mão. É mais ou menos isso aí. O aguilhão da morte. Esse texto aí, por exemplo, certa vez eu ouvi um irmão dando explicação sobre isso. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, né, e ele disse, onde está o norte da tua vitória? Os romanos tinham o hábito, era como castigo, né, as pessoas cometerem pecados, delícias, né, contra o governo, eles então amarravam um nas costas do outro, até que aquela pessoa morresse. E umas vezes morria primeiro que o outro, e aquele indivíduo, ele carregava aquele corpo morto nas costas. O irmão estava dando explicação disso e eu até achei aceitável isso, porque que castigo horrível, né? O apóstolo Paulo falou sobre isso, né, irmão? O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele falou isso. Quem me livrará do corpo desta morte? É isso aí. Quem me livrará do corpo desta morte? Eles ficavam nesse jeito aí, e aquela pessoa morta e o outro está vivo ali ainda. Quem me livrará do corpo? Aí ele fala, graças dou ao Senhor. Né? É o Senhor, né, que nos livra. Então, o Senhor nos dá a vitória. Né? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o aguilhão da morte é o pecado. É como se ele tivesse ali te espetando, né? Ó, você é pecador. Mas só que no Senhor a vitória nos foi dada, né? Não temos méritos algum, mas somente nos méritos da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e foi elevado aos céus, e virá outra vez para nos arrebatar para si mesmo. E teremos os nossos corpos transformados conforme o seu corpo glorioso. Para a glória do Senhor. Exatamente. Essa é a finalidade, para a honra e glória do nome do Senhor. Né? Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã e possa estar falando aos nossos corações e que a gente possa procurar a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesta manhã.